Olá, gostaria de compartilhar com você hoje uma mensagem no livro do profeta Abacuque. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. E em todo tempo ela confirma isso. Desde as histórias do Antigo Testamento, passando por todo o Novo Testamento, principalmente pelo exemplo e ensinamento de Jesus, podemos aprender que a fé é o que nos faz sobressair e nós precisamos ser guiados por ela e viver por ela. No livro de Abacuque, diante da ameaça dos caldeus, o profeta tem uma experiência maravilhosa. Eu gostaria de compartilhar com você. Vamos ver alguns textos, porque toda a história, a narrativa acontece durante todo o livro. Então, Abacuque, o profeta Abacuque, sentença revelada ao profeta Abacuque, ele diz: até quando, Senhor, versículo 2, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Nós percebemos nessa fala do profeta que ele estava vivendo um momento de desesperança. Até quando, Senhor? Eu vou gritar e o Senhor não vai escutar? Eu vou clamar e o Senhor não vai escutar? Eu vou gritar violência e o Senhor não salvarás? O Senhor vai permanecer indiferente ao meu pedido de socorro? Por que mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por se multiplicar assim a maldade, ele diz, por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Portanto, o profeta ele revela aqui uma sensação de que Deus estava sendo omisso em socorrer. O justo estava sendo cercado e oprimido e parecia que Deus estava mostrando a ele o tempo todo as coisas más. E por causa disso as pessoas estavam desanimadas, a lei se afrouxava e as injustiças prevaleciam. O foco de Abacuque, nesse primeiro momento, estava justamente na grandeza dos caldeus, na ameaça que os caldeus representavam. Isso está descrito aí a partir do versículo de número 5. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. É como se Deus estivesse dizendo, ele diz: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de morada que não são suas. E aí vem toda a descrição, dizendo que eles são terríveis, poderosos, os seus cavalos são mais ligeiros que leopardos. E versículo 9 diz que eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira para seguir adiante. E depois dessa descrição dada pelo próprio Deus, Abacuque parece tentar encontrar uma resposta, porque nós somos assim. Você já teve a sensação de estar orando a Deus e parece que Deus não ouve? Clamando a Deus, parece que Deus não responde, parece que Deus está indiferente. A única coisa que parece que Deus faz é mostrar para a gente o quanto a situação piora. E nós começamos muitas vezes a ficarmos desanimados. Mas nós ficamos tentando encontrar uma explicação para o que está acontecendo. Foi o que o profeta tentou, a gente percebe aí no versículo 12. O profeta agora fala como profeta novamente, dizendo, versículo 12, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar o juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina, o Senhor está nos corrigindo. Mas o Senhor é tão puro de olhos que não consegue ver o mal, não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem governe? A todos levanta o inimigo com um anzol de pesca, e aqui ele descreve o que os caldeus faziam. O anzol pesca-os de arrastão,
e ajunta na sua rede varredora, por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredura, porque por ela enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Aqui o profeta está dizendo, Senhor, o Senhor é tão puro de olhos, o Senhor não consegue ver a maldade. Mas por que o Senhor permite todas essas coisas? O porquê ainda continua no lábio dos profetas. Existem situações em que nós não entendemos. E existem situações que ficamos tentando entender e dar explicações as mais diversas. Como o profeta aqui estava dizendo que Deus era tão puro de olhos que não podia enxergar o mal. E o profeta ainda vem apontando o que aquelas pessoas faziam, aquela nação fazia, como ela destruía as outras nações e como ela não dava glória a Deus, mas dava glória aos seus próprios deuses. E o profeta então toma uma decisão. No capítulo 2 ele diz, por-me-ei na minha torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei na minha queixa. Sabe a decisão. Das 3 primeiras que nós vimos, essa foi a melhor. Esperar a resposta de Deus. Ele percebeu que não conseguia entender. Ele não conseguia lidar com o que estava vendo e não conseguia também dar explicação lógica para o que estava acontecendo. Mas o Senhor respondeu e disse, versículo 2, do capítulo 2, escreve a visão e grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Acho que foi aqui que surgiu o outdoor, né? Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis aí o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. E aí vem Deus mostrando para Abacuque que ele queria resposta. Ele vem dar as respostas. Nós temos aqui os 5 ais sobre os caldeus. Ele diz, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo carrega de penhores. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, ai daquele que tenta usurpar o próximo. Ele diz também, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Ai daqueles que usurpam o seu próximo e acreditam que com esses bens poderão edificar e trazer sobre si segurança. Aqui ele usa o exemplo de um alto ninho. Gente que usurpa o seu próximo, rouba o seu próximo, e com esses bens mal adquiridos, acredita que isso vai trazer alguma segurança para a sua vida, algum livramento. Ai deles, diz o Senhor. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Ai daqueles que fazem o mal. A violência, ela não é só física, é humilhação ao próximo, desrespeito. Ai daquele que edifica a sua cidade com sangue, com ódio, e a fundamenta com iniquidade. Maldade atrás de maldade, sem se importar com o próximo. O pecado já se tornou tão comum que não existe mais nenhum senso de culpa. Ai desses. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Ou seja, o que Deus está dizendo é, ai daquele que ludibria o seu próximo, a fim de enganá-lo, de obter favor. Ai daquele que usa o seu próximo como objeto. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O que ele está dizendo é, ai daquele que confia nas coisas.
Ai daquele que coloca a sua confiança no que é tangível, no que é palpável, inclusive no próprio homem. Ai desses. Mas o Senhor, esse tem vida, e ele diz, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E aí, eu quero terminar com a oração feita pelo profeta Abacuque. Ele entendeu. Ele começou com desesperança, dizendo que o Senhor não responde, o Senhor é indiferente. Depois, em determinado momento, ele tentou explicar, numa espécie de advogado, tentando dar uma explicação lógica para como Deus estava agindo, né, querendo justificar Deus. Depois ele espera para ver o que Deus responde dizendo que ele está ciente de tudo o que acontece e ele trata com os arrogantes, com aqueles que praticam o mal. Nós estamos vivendo num mundo, em um tempo, em que, por causa da celeridade da informação, o que acontece aqui pode ser conhecido do outro lado do mundo em questão de segundos. Antigamente não era assim, uma notícia demorava a se espalhar, hoje é rápido. Quanto mais aumenta a celeridade, mais aumenta a nossa impressão de que a maldade está crescendo cada dia mais. O homem sempre foi mau, todo o tempo da história, mau, perverso, horrível no seu comportamento. Os arrogantes sempre fizeram o que Deus declarou aqui. Usurparam o seu próximo, tentaram com esse bem usurpado, mal adquirido, construir uma situação de segurança, edificaram castelos, fortalezas, nações, impérios, com sangue e iniquidade, usaram as pessoas como objetos e confiaram nas coisas. O ser humano sempre foi assim, mas hoje nós estamos tomando consciência disso, aquela luta pelo ter, pelo poder, pelo dominar, e às vezes nos dá a impressão, como a de Abacuque, o Senhor não está ouvindo. A gente clama e o Senhor não responde. Outra hora a gente começa a pensar que Deus é muito mole. Ele é tão misericordioso que ele releva tudo. Engano seu. Lembre do que a Bíblia nos diz aqui. Eis o soberbo, versículo 4 do capítulo 2. A sua alma não é reta nele. Mas o justo, aquele que me conhece, viverá não pelo que vê, não pelo que ouve, pelo que lê na internet, através da internet, ou pelo que vê, mas o justo viverá por fé. E aí no capítulo 3, Abacuque faz uma declaração maravilhosa. Ele ora, dizendo, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze conhecida na tua ira, lembra da misericórdia. Ele diz, Deus vem de Temã, do monte Parã, vem o santo, a sua glória cobre os céus e a terra enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz, raios brilham na sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante de Deus, vem todas essas coisas. Adiante dele vai a peste, a pestilência, segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso o Senhor é contra rios que está irado? É contra os ribeiros, é contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco e farta a tua aljava de flechas, e tu fendes terras com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam as torrentes da água, as profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer, a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calca aos pés as nações.
O que está dizendo aqui é que Deus está no controle de todas as coisas. Olha como mudou a perspectiva de Abacuque. O Deus que se ausentava e que permitia que o homem fazia o mal, agora Abacuque declara, o Senhor está passando por toda a terra. Tudo o que acontece, o Senhor está junto. Pestilência, como nós estamos vivendo aí, pandemia, você acha que Deus está longe? Não, Deus está aqui. Tudo o que acontece está debaixo do soberano Deus, da vontade dele. Ele passeia sobre a terra. É o que Abacuque descreve. O Senhor não é um Deus ausente, o Senhor é um Deus presente. E o Senhor, no versículo 13, ele começa a ver uma nova perspectiva. O Senhor, enquanto está presente em tudo, sai para o salvamento do teu povo, para salvar aquele seu escolhido. Feres o telhado da casa do perverso, ele pode estar escondido. E lhe descobres todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Então, imagina lá o homem, naquela situação toda que Deus escreveu, na sua casa, bem fundamentada, construída com toda impiedade, pronto para devorar o próximo, e Deus tira o telhado, encontra aquele perverso onde está e o traspassa. Ele vai ao encontro, ele conhece, Deus conhece todas as coisas. E aí, o profeta, ele termina com uma declaração de fé, que eu queria que fosse a minha e a sua também. Não importa o momento que nós estamos vivendo. Com certeza, nós poderíamos dar a descrição dos tempos em que estamos vivendo como a descrição de Abacuque. Quando nós vemos, assim, um grande exército do mal formado para poder devorar o justo. Parece que o que tenta fazer o bem tem diante de si uma maré muito forte, uma correnteza muito forte que o impede. Tem um exército que avança para destruí-lo, para engoli-lo. Mas o profeta, ele ora dizendo, Senhor, eu ouvi-o no meu íntimo, se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Meu querido, sabe esse cenário caótico? Nós estamos sujeitos a ele como todas as gerações. O apóstolo Pedro escreve que sofrimentos iguais aos nossos estão se passando com os nossos irmãos na fé, espalhados por toda a face da terra. Portanto, momentos difíceis, situações adversas, grandes tribulações, vêm para todos nós. E a gente tem que estar pronto para passar. Por quê? Lembre-se do que o próprio Senhor disse. Eis aí o soberbo. A sua alma não é reta nele, porém o justo viverá por fé. Nós viveremos por fé, nós vivemos por fé. E aqui, o profeta, ele faz uma declaração que descreve o que é fé. Ele diz, olha, eu não vou conduzir a minha vida pelos resultados, pelo que eu vejo, pelo que está acontecendo agora, eu não vou duvidar de Deus em nenhum momento. E ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ou seja, não produza o produto, e os campos não produzam mantimentos. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Eu quero dizer que Deus não vai te dar um salvo-conduto no sentido de livrar você aqui na terra de qualquer adversidade. Não. Você vai ser perseguido como Cristo foi, você vai sofrer como Cristo sofreu. No entanto, meu querido irmão, se você viver por fé e aguardar do Senhor, você pode ter certeza, o Senhor, ainda que toda a situação ao redor seja desfavorável, como o profeta descreveu aqui, situações muito difíceis, não haja gado no curral, não haja ovelha no aprisco, não haja nem o básico, nem as coisas essenciais. Ele diz, eu vou me alegrar no Senhor da minha salvação.
porque Ele vai fazer na minha vida como Ele faz com a corça. A corça é um animal que anda em lugares extremamente altos. O que Ele está dizendo é que Ele vai fazer com que nós passemos pela dificuldade, mas andando de modo altaneiro, acima dos problemas, acima das tribulações, porque o nosso foco não é aqui. A gente entende que o fim não é aqui. É por isso que nós não confiamos em nós. Nós confiamos naquele que nós não vemos, mas cremos. O justo vive por fé. E a nossa confiança tem que estar sempre no Senhor, no Deus da nossa salvação. Caminhe por fé, meu irmão. Tudo é possível ao que crê. E quem crê, verá a glória de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe e que a sua fé, aumente cada dia mais nesse Senhor maravilhoso, que não nos livra do problema, mas está conosco durante o problema, nos salva durante o problema e nos faz sobressair. E depois nos recebe na glória. Deus te abençoe ricamente.